das pesquisas que eu tenho desde 2014, que eu digo que não é uma pesquisa, porque é para além disso, é sempre falar sobre a questão das encantarias daqui da minha região. Porque eu cresci ouvindo meu avô e a minha avó contando histórias sobre o sagrado, sobre os espíritos que vivem no rio, sobre os espíritos que vivem na floresta, sobre os espíritos que estão nos igarapés, sobre como a gente precisa respeitar esses espíritos, né? A relação que a gente precisa ter com eles, a relação entre eles, natureza e humano, sobre como esses espíritos estão aqui nos ajudando, nos protegendo esses lugares. A gente precisa respeitar, eles são as mães, né? São as mães desses lugares. Então, como eu cresci ouvindo os meus avós falando sobre isso, e eu vi também dentro das próprias escolas em Santarém ou em outros lugares, as pessoas falando sobre essas histórias, mas de uma forma estereotipada, de uma forma totalmente diferente do que a gente ouve. Então, eu tinha essa necessidade de querer mostrar com uma visão de dentro, de mostrar uma realidade nossa, que é algo que interfere no nosso dia a dia. Então, desde 2014, eu tinha, né, ainda tenho também, essa necessidade de produzir algo de filme sobre isso. E aí eu fui aprimorando. Antes era sobre uma história específica, aí depois eu fui aprimorando para outras histórias, fui escrevendo roteiros, fui escrevendo projetos e tudo mais. E aí foi que saiu 2020, foi aprovado, em 2021 eu gravei, que foi a websérie Angoaraitá, que era um projeto que era para ser um filme falando sobre esses seres encantados, mas que depois resolvi dividir em pílulas, que são em episódios, que são 4 episódios. E aí a série, ela fala sobre isso, né? Eu já tinha produzido um curta-metragem, que era com algumas mulheres lideranças daqui da região falando sobre essa questão do sagrado, da espiritualidade, de como essa espiritualidade também nos conecta com os nossos ancestrais, como que essa espiritualidade nos fortalece, fortalece o nosso corpo, para que a gente lute em defesa da nossa região e busque nossos direitos enquanto indígenas, enquanto Amazônia, enquanto quilombola. Sempre tem barreiras, principalmente quando a gente fala sobre indígenas, sobre negros, sobre populações tradicionais, LGBTQI+, sempre tem barreiras que dificultam o nosso caminhar, dificultam o nosso processo. Eu sempre levei não na minha cara. Eu sempre passei, principalmente em São Paulo, era não. Ela é muito nova. Tinha muito isso, de eu ser nova demais, ou por eu não conhecer tantas coisas porque eu era do norte. E isso me desanimava muito, muito mesmo. Mas eu disse assim, não, mas eu não posso deixar isso, não posso, porque eu venho de uma família que é muito matriarcal. As mulheres da minha família são mulheres que dominam a família, são mulheres que sempre correram atrás das coisas, com todas as dificuldades, mesmo com esses não, a gente tem que ir atrás, e essa luta também não pode ser uma luta individual, tem que ser uma luta coletiva. Então, por isso que é muito importante que a gente se una com outras pessoas, para que nos fortaleça e fortaleça o nosso físico, o nosso espírito, para nosso psicológico, para que a gente consiga chegar nesses lugares, porque é difícil, não é fácil, mas quando a gente chega é muito gratificante, porque a gente mostra para a gente mesmo que a gente foi capaz, que a gente conseguiu mesmo com esses não, mas a gente mostra principalmente para essas pessoas que desacreditaram na gente, que disseram que a gente não ia conseguir e que a gente conseguiu e que a gente está aí lutando. Eu não me acho ainda referência para as pessoas, mas eu fico muito feliz quando outros jovens daqui da minha região ou de outros lugares falam que eu sou referência, falam assim, olha, a mulher indígena está no cinema, está fazendo muita coisa legal. É uma das coisas que me mantém forte, que me faz querer continuar também trabalhando dentro do cinema. E aí, quando chega nesse momento de eu lançar a série, que eu lancei agora em setembro, de eu exibir em outros lugares, de eu voltar a fazer oficinas de audiovisual dentro dos territórios, aqui com os jovens, hoje ver eles produzindo as próprias coisas dele, mas saber que eu tive ali naquela construção, de estar passando para eles um pouco do conhecimento que eu tenho, isso para mim me dá muita força de poder continuar fazendo o que eu quero fazer, de estudar, de alcançar outras pessoas, outros lugares. E eu acho que é muito importante isso, assim, que nós, principalmente nós mulheres, a gente se una,
e a gente diga palavras de incentivo, apoie as outras mulheres que querem chegar nesses lugares. Então, eu acredito que, por mais que seja muito difícil, a gente vai conseguir chegar nos lugares, ocupar novos espaços e ser a gente os próprios protagonistas das nossas narrativas. Hey!